Assim, Mota, a gente está tratando de um caso muito complexo quando a gente fala do episódio do Banco Master, né? Estamos ainda no processo de investigação, né? O inquérito está aberto, mas é preciso analisar muitas camadas e a Polícia Federal avança nessas investigações. Há muitos dispositivos eletrônicos que precisarão ser periciados. Estamos em vias de presenciar ou nos depararmos com uma delação premiada daquele que é a figura mais comentada dessa investigação, que é o banqueiro Daniel Vorcaro, e há dúvidas sobre como integrantes do Judiciário, como os integrantes da Suprema Corte poderiam ser implicados nesse episódio. Eu me lembro que há alguns programas você fez um exercício muito interessante com a nossa audiência a respeito de caminhos possíveis, caso os integrantes do Judiciário sejam citados e haja necessidade de se aprofundar em relação à atuação deles, ou de parentes, ou algum tipo de conexão entre essas figuras, entre os integrantes da nossa justiça e o banqueiro Daniel Vorcaro. O que é preciso considerar em relação aos caminhos possíveis? Por diversas vezes vocês falavam, olha, diante disso, talvez lá na frente, se houver indícios e informações robustas que conectem esses juristas a Daniel Vorcaro, talvez o melhor caminho seja o Senado avançar com as investigações, com uma apuração e até com uma punição contra esses integrantes da Suprema Corte. Porque se for no caminho convencional, esses ministros têm foro privilegiado. Aí eles seriam julgados na própria Suprema Corte, é isso? É isso. E eu acho que você chegou no centro da questão. Eu tenho procurado nos últimos dias chamar atenção para esse ponto. Eu vejo muita gente, uma esperança gigante na delação, porque essa delação vai ser a delação do fim do mundo, ela vai implicar muita gente. Bom, existem basicamente 3 caminhos aqui. Supondo-se que a delação realmente implique autoridades, supondo que a delação apresente evidências comprometendo um ou mais ministros, há apenas 3 caminhos. O primeiro é a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia contra esses ministros, que seriam então julgados pelos seus próprios pares na Suprema Corte Brasileira. E aí cada um faça o seu melhor julgamento sobre se a Corte, primeiro, se a PGR ofereceria a denúncia, segundo, se a Corte aceitaria a denúncia, terceiro, se a Corte julgaria e quarto, se seria possível que ela condenasse os ministros. O segundo caminho seria a Corte se antecipar a isso e, mesmo sem julgamento, aplicar uma punição administrativa aos seus ministros, aos seus próprios ministros, seguindo a Lei Orgânica da Magistratura. Mas existe um entendimento que a Lei Orgânica da Magistratura não se aplica à Suprema Corte. Então, isso seria uma medida inédita. E, nesse caso, o pior resultado seria os ministros serem aposentados com os seus vencimentos e ficarem livres para viver a sua vida. A terceira possibilidade é o Senado Federal acordar. Imaginem isso, a presidência do Senado chegar à conclusão de que não, agora não dá mais, nós vamos dar andamento com aqueles processos de impeachment que estão aqui na gaveta. Essas são as 3 possibilidades. Bom, a quarta possibilidade, que muita gente acha que é a mais provável, é que tudo isso não dê em nada. Que amanhã alguém tome uma decisão dizendo que, olha, na página 5 da procedimento tal, violou-se uma garantia constitucional ou faltou o CEP correto, está tudo anulado. Nem existe mais processo do Banco Master. Pois é, a gente vai seguir tratando dessas questões, mas agora, neste momento, eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Seguimos com os nossos comentaristas, com as principais informações do dia. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila,
É importante esse exercício feito pelo Mota, porque outros juristas também acabam fazendo um exercício aqui, é quase um exercício de futurologia, mas quando a gente fala de Brasil, há alguns caminhos possíveis, obviamente. É preciso se apoiar na legislação? Sim, claro. Deveríamos só nos apoiarmos na legislação, mas é preciso também considerar surpresas no meio do caminho. O que você quer contribuir nessa discussão sobre os caminhos possíveis para esse caso, sempre olhando, claro, para a possibilidade de integrantes da Suprema Corte serem implicados? Canhato, a coisa mais importante é entender que este processo vai demorar muito tempo. Então é preciso um presidente da República que tenha compromisso em restabelecer o equilíbrio entre os poderes, fazer com que a Suprema Corte volte a ser uma corte constitucional, tomar medidas duras para desconstitucionalizar muitos temas que não deveriam estar incluídos na Constituição. É preciso rever todo o pacto federativo, uma revisão constitucional, ou seja, é uma longa lista pela frente. Se nós olharmos nos 137 anos de república no Brasil, nós tivemos praticamente 24 anos ou 5 presidentes da República que se preocuparam com as instituições democráticas e os outros 113 anos foram presidentes dilapidando as instituições democráticas no Brasil, ou por meio de governos autoritários, ou por meio de governos populistas, ou por uma combinação nefasta das duas coisas, mistura de populismo com governo autoritário, como foi o caso de Getúlio Vargas e o Estado Novo. Então, nós não temos pessoas que assumem o poder com esta preocupação institucional. Veja só a Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da lei máxima, da Constituição no Brasil. Nós temos todos os ministros ali acabam ganhando acima do teto constitucional. Tem um teto constitucional para limitar salário, todos ganham acima. Nenhum deles se sente constrangido para familiares e parentes estar advogando quase 2.000 causas entre Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Federal e a Suprema Corte Brasileira. Eles não têm nenhum constrangimento em achar que o papel do Supremo hoje é um papel de salvar a democracia ou civilizar o Brasil, como um ex-ministro mencionou. Isso não está na Constituição, isso não está nas atribuições. Então, quando você tem um desvirtuamento total da Constituição por causa das atitudes pessoais de tanto tempo, passando por cima da Constituição, passando por cima da lei, passando por cima do senso de ética, de decência pública, de discrição, fica difícil entender qual é uma saída. O antigo grande pensador político Montesquieu dizia que a república democrática só existe se houver virtude nas pessoas que exercem o poder. Sem a virtude não tem lei, não tem constituição, não tem república que fique em pé. Então, no Brasil hoje você tem um desvirtuamento total das pessoas que estão exercendo o cargo público. É por isso que não tem nenhuma bala de prata, nenhuma reforma capaz de salvar o Brasil da situação que está. Ou muda-se de atitude, ou muda-se o olhar e nós começamos de novo a valorizar pessoas que têm princípios, valores, ou não tem jeito, porque não é uma solução técnica, não é aprovar uma lei que você restitui a virtude, isso não existe, é uma questão pessoal. Então, Canhato, eu vejo hoje um total descrédito das instituições por causa da ausência de valores, de virtude e de defesa de princípios. Então, mesmo que as ótimas sugestões do Mota apontem caminhos, eu não acredito que não haverá, que poderá haver mudança se não tiver essa mudança de atitude em relação à política e à decência na área pública. Infelizmente, acho que ainda demorará muito tempo para restabelecermos esses pilares da ética e da virtude no setor público. Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, uma reunião que foi realizada há alguns dias no Supremo Tribunal Federal, os ministros, alguns, aqueles que são citados no caso do Banco Master,
cobrando o apoio dos demais neste episódio que poderá, sem dúvida alguma, implicar alguns integrantes do STF, a depender do que for revelado por Daniel Vorcaro nessa delação premiada já acertada. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque chama atenção quando o Dávila diz o seguinte: esse caso, esse processo, a investigação e todo o rito que envolve o caso do Banco Master, isso vai demorar muito tempo. E eu me lembro, viu, Beraldo, que alguns diziam, quando se falava na possibilidade de impedimento de ministro da Suprema Corte, alguns analistas dizem, não, eu acho que as coisas poderiam acontecer ainda nessa legislatura. Ou seja, informações robustas implicarem integrantes da Suprema Corte e aí talvez o Senado tomar a decisão de avançar com o processo de impedimento. Há uma outra ala de comentaristas e analistas que dizem que isso não aconteceria nessa legislatura, porque o foco são as eleições e isso ficaria para depois. E assim, é preciso olhar também para o calendário do Brasil, né? Copa do Mundo, eleições, depois todo o processo de posse dos políticos eleitos. Então, assim, ficaria para depois provavelmente no segundo trimestre de 2027. E até lá muita coisa pode acontecer. Te causa preocupação esse calendário do Brasil e esse pensamento otimista de muitos que as coisas poderiam acontecer muito em breve? Neto, eu não quero exercer aqui o papel de colocar água no chope dos outros, né? Então, se existem pessoas que estão otimistas e acreditam que ao longo de 2026 nós veremos consequências concretas e decisões duras serem tomadas no Brasil, eu só me resta torcer para que eles estejam certos. E que eu esteja errado, porque eu vejo justamente esse calendário que você está vendo, Canhata. A gente está se aproximando do mês de abril, daqui a pouco tem Copa do Mundo, daqui a pouco, na sequência da Copa do Mundo, acontecerão as convenções partidárias para definição das chapas e a partir daí começa a campanha eleitoral. E uma vez a campanha eleitoral realizada, em primeiro turno sobretudo, porque você tem a definição do Legislativo e também depois no segundo turno, quando você provavelmente definirá o novo presidente da República e governadores de diversos estados, aí você já está olhando para 2027, né? Não haverá mais clima para se fazer nada. Então, a gente está diante de um cenário, no meu entendimento, de que precisamos torcer para que os assuntos continuem quentes e que a população continue engajada no próximo ano. Agora, a solução, né, para o Brasil, esse Brasil inviável que temos hoje, para mim, tem duas vertentes muito claras. E aí, ouvi com atenção as palavras do Dávila, e eu queria dizer, Dávila, para mim, o primeiro passo que o Brasil precisa dar para se viabilizar como um país decente, um país próspero, um país forte, um país que é uma referência e uma potência mundial, é uma nova Constituição. Não há nenhum remendo que se faça nessa Constituição de 1988 que vai resolver o problema institucional brasileiro. E essa nova Constituição, no meu entendimento, ela não deve ser escrita por uma Assembleia Constituinte. Nós não podemos ter uma Constituição, que é algo que deve reger um país para o futuro, olhando para frente e não para trás, escrita por pessoas que muitas vezes ocupam o espaço do parlamento sem absolutamente nenhum talento, nenhuma qualificação para o debate público, quanto mais para pensar o futuro do Brasil. A Constituição, essa nova Constituição, deve ser escrita por um grupo seleto de notáveis, que eu gostaria que fossem coordenados por figuras como o nosso querido, estimado e preparado Luiz Felipe Dávila, pessoas como Oscar Dias Correia Filho, pessoas como Ives Granda da Silva Martins Filho, o procurador Lincoln Gaquia, tanta gente qualificada no Brasil que pode colocar a sua experiência e o seu conhecimento para escrever uma Constituição olhando para o futuro do Brasil
e aí sim pegar esse texto e submeter a uma chancela do Congresso Nacional. Mas a gente precisa resolver também o outro lado desse problema, que é a educação. A democracia é um sistema de governo que pressupõe uma população educada, qualificada, capaz de discernir, mesmo que não concorde com as minhas ideias, mas que discorde ou defenda suas próprias ideias com substância, com densidade. Precisamos urgentemente resolver uma questão de educação no Brasil. Essa educação que foi absolutamente destruída por esse pensamento de Paulo Freire, tão defendido por aqueles que querem ver a população brasileira morrer na ignorância. Precisamos ver um Brasil de pessoas que se preparem ao longo do tempo, não só para os desafios da gestão pública, mas especialmente para os desafios que o mundo vai impor cada vez mais ao Brasil. Então, o Brasil precisa de uma revolução, no bom sentido da palavra, para que a gente tenha a oportunidade de um recomeço. Porque, de novo, remendar este Brasil de hoje, eu acredito que é absolutamente impossível. Antes de passar para o Mussa, que o Beraldo fez um comentário em cima da última análise do Dávila, vou passar rapidamente para o Dávila, só fazer uma parte em cima do que o Beraldo trouxe. Dávila, para o Beraldo, há sim a necessidade de uma nova Constituição, rapidamente. Não, eu entendo que o Beraldo, o que ele está dizendo está correto. Você fazer uma constituinte de notáveis é algo para começar uma boa Constituição. O problema é se essa Constituição feita por notáveis ser aprovada no Congresso e logo em seguida essa turma imoral que está lá começa a emendar a Constituição e mexer na Constituição justamente para encaixar a picaretagem que está correndo no Brasil. Por isso que eu digo que essa história de reconstrução dos valores é tão importante quanto a história de pensar uma nova Constituinte, porque se essas duas coisas estiverem dissociadas, o Brasil vai daqui a pouco cavar um outro buraco. É inacreditável. Como é que você não se sente constrangido sendo um membro da Suprema Corte ou um membro do Poder Judiciário e saber que você está ganhando muito acima de um teto constitucional, que você está usando a sua influência pessoal para que seus familiares advogassem causas nos tribunais? É uma coisa inacreditável. Como é que tem venda de sentença no Brasil? Como é que tem coisas chocantes acontecendo? E é tratado nessa normalidade desta imoralidade reinante no país. Então, Caniato, eu entendo que, por mais bem intencionada que seja a opinião dos notáveis ou o trabalho dos notáveis, o problema é que se essa Constituição for aprovada no primeiro momento no Congresso e depois cair na mão dessa turma, se estiver na mão dessa turma que está aí hoje, a gente está perdido. A Constituição vai ser desvirtuada em 1 minuto. Então, é muito importante a questão dos valores. E aí o Beraldo tocou num outro ponto fundamental, que é a questão da educação, do resgate da importância da família, do resgate das instituições, né? Então, Caniato, é uma longa caminhada para colocarmos o Brasil no caminho certo, mas é fundamental que tenha um exemplo dos homens e mulheres sérios nesse país para mostrar o norte, o caminho a ser perseguido. Pois é, várias notícias importantes. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer as articulações políticas, a saída de alguns nomes que vinham sendo apontados como possíveis candidatos e como isso mexe no tabuleiro político. Deixa eu só pedir para o Bruno Mussa fechar essa discussão. Fazíamos uma análise, uma reflexão há pouco, Mussa, a respeito do calendário do Brasil, os eventos já agendados, né? O quanto isso pode apressar ou atrasar o processo de investigação, porque tem muito disso, né? Deixa para depois. E depois muita coisa pode acontecer no meio da história, né? E aí aquilo que era prioridade acaba ficando lá atrás, né? Igual o portal de notícias. A notícia mais importante está no topo. Outras coisas vão acontecendo, aquela notícia importante vai para o final da timeline, né? Sai do headline. Você, Mussa, o que a gente pode esperar do processo de investigação, do rito que todos esperam, da punição exemplar para aqueles que forem responsabilizados, em um calendário com Copa do Mundo, as articulações dos partidos, eleições, posse e por aí vai?
antes que se torne notinha de rodapé, né, Caniato? Então eu acho que a gente tem que fazer uma pressão extremamente importante nesse momento, uma vez que, de fato, se a pressão não for feita, todas as forças obscuras que pertencem à burocracia brasileira farão o seu papel para jogar para debaixo do tapete. A gente sabe que, mesmo que cada vez mais a Copa tenha sido descaracterizada, ao menos na minha opinião, eu lembro quando eu era criança nos anos 80, nos anos 90, a gente via todo o país enfeitado, aquela expectativa por uma Copa. Agora talvez uma boa parte da população não saiba sequer definir os jogadores da seleção brasileira, mesmo quem gosta de futebol, como é o meu caso, e também não sei mais definir toda a seleção brasileira. Por quê? Porque há coisas muito mais impactantes que nos trouxeram ao dia de hoje no Brasil. Então, eu acho que a gente tem esse espaço de tempo para pressionar antes que, de fato, essas forças escuras da burocracia como um todo façam o seu papel. E o papel deles, infelizmente, é completamente deturpado, que é para jogar para debaixo do tapete. Agora, eu achei muito interessante essas colocações entre o campo da moralidade e o campo da Constituição, dito pelo Dávila e pelo Beraldo, cada um deles defendendo aqui o seu ponto, mas os dois falando a mesma coisa. E eu acho que há uma sinergia entre tudo isso que tem sido colocado. Veja, eu sou amplo defensor da Constituição. A questão também a ser discutida é quem definirá essa nova Constituinte? Serão essas pessoas que estão lá? Talvez a coisa saia ainda pior. Eu acho que essa Constituição de 88, para mim, ela passou já do tempo dela. Chega. Agora, como definiremos a nova? E eu também concordo muito com o que foi colocado pelo Dávila, uma vez que, quando nós falamos dos valores, das virtudes, da moralidade, isso pressupõe um país próspero. É muito difícil você ter uma prosperidade no longo prazo se você não tem o mínimo da moral definida. Veja, será que o que faz de um país rico são os recursos ou é cultura, os valores e as instituições mais fortes, que aí sim levam a uma um bom uso desses recursos para que você consiga, através da produtividade, gerar riqueza e prosperidade para a nação? Eu acho que tem muito mais a ver com isso do que os recursos em si. Os recursos em si, se você não sabe explorar e é corrupto, simplesmente você não faz nada com ele. Veja, os países que têm mais recurso natural não são os países mais prósperos. E isso tem muito a ver, fala muito sobre o país. Aqui nós temos uma cultura dessa imoralidade, onde a principal camada da burocracia arroga para si o Estado. É como se eles se tornassem o Estado, se auto-permitissem ser o Estado. E, consequentemente, pegar para eles esses recursos, seja naturais ou financeiros, para o projeto de poder deles. Veja que as pessoas que estão dentro dessa rede de corrupção ao longo dos últimos escândalos no Brasil são as mesmas pessoas que definem na Constituição o que é moral e o que é imoral. Pessoas que são completamente imorais definem a sua vida o que é moralidade. São pessoas que cercearam liberdade, que rasgam a Constituição. E quando a gente para pensar que no Brasil a propriedade privada é completamente relativa, muitos questionam. Mas eu vou deixar então um mero questionamento que tem a ver com essa moralidade que pressupõe um movimento para uma prosperidade econômica. Veja, aqui no Brasil, um carro nós compramos com quase 100% de impostos. Depois temos que pagar seguros mais altos. E depois, quem pode, blinda seu carro. E tem que pagar o IPVA. Se você não paga o IPVA, eles tomam o seu bem. Então, será que no Brasil existe propriedade privada? Ou nós alugamos a propriedade privada que pertence, em última instância, a esses burocratas que definem o que é moralidade e arrogam para si o Estado? Será que, de fato, a gente consegue levar um país adiante onde a gente quer economia, mas não quer a moralidade? Onde a gente quer distribuir a riqueza sem ter riqueza nenhuma? Eu acho simplesmente impossível seguir no caminho que o Brasil está.